Legal. Vamos ler o texto e a gente vai comentando daquele jeito que você já conhece, que você já está acostumado. Texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 11, diz assim: Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Vamos ver se a gente chega aí nesse versículo 11. Então, vou tentar remir o tempo aqui e já partir para o versículo 3. Gente, olha que legal o versículo 3. Paulo ele começa assim, você lembra dos dois primeiros versículos, né? Paulo ele se apresenta, ele se identifica como o remetente, né? Como aquele que está escrevendo a carta, ele coloca as bases da sua autoridade. Eu sou apóstolo e eu não sou apóstolo porque homens me fizeram apóstolo, eu sou apóstolo porque Cristo e Deus me chamaram para isso. E ele estabelece essas bases com dois objetivos principais. Primeiro, eu tenho um assunto importante para tratar na igreja de Éfeso. Então, eles precisam saber que eu tenho autoridade suficiente para tratar desse assunto. É importante eu estabelecer aqui as bases da minha autoridade. 2, quem está lá é Timóteo. Timóteo tinha aí, né, cerca de 35 anos, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Então, eu preciso deixar bem estabelecido as bases da minha autoridade, para deixar claro que esse rapaz que está lá, falando em meu nome, ele está falando com base na autoridade que me foi conferida. Então, ele pode falar o que ele vai falar, porque eu estou conferindo autoridade para ele, e a minha autoridade vem de Deus. Legal, o versículo 1 e 2 é muito bacana. E aí ele chega no versículo 3, e ele diz assim, né, partindo eu para Macedônia. Gente, tem algumas questões aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre essas questões para a gente ganhar tempo, que não é também o foco, né? Muito se diz sobre essa viagem para Macedônia aqui de Paulo ter sido depois daquela primeira prisão dele lá em Roma. Então, uma coisa que acontece que não está registrado no livro de Atos, né? Porque o livro de Atos ele para ali naquela prisão. E aí é muito possível que depois daquela prisão Paulo tenha saído da prisão e tenha feito mais algumas viagens. Se você pegar a carta aos Romanos, você vai perceber que ele tinha como objetivo chegar na Espanha. Você vai ver que ele fala isso, que ele quer ir até a Espanha. A gente não sabe se ele chegou lá ou se ele não chegou, se ele conseguiu isso, se ele não conseguiu, mas ao que tudo indica, essa viagem dele aqui é já no momento depois daquela primeira prisão lá em Roma, quando ele menciona aí a saída dele para Macedônia. E ele roga a Timóteo que permaneça em Éfeso. Gente, aí os detalhes que vem, né? Esse roguei não é um pedido simples, né? Quando você roga alguma coisa, você pede com insistência isso daí, você pede com veemência, né? Então, parece que ele teve meio que convencer Timóteo a topar essa missão aí, que é uma missão indigesta, né? A gente vai ver aí, pela sequência do texto, que Timóteo tinha uma missão complicada. E Paulo, ele então conversa com Timóteo, e ele roga a Timóteo para que ele permaneça em Éfeso. Ora, se ele vai permanecer em Éfeso, é sinal de que ele já estava em Éfeso, tá? Então, isso é uma outra coisa que não adianta a gente ficar aqui falando de hipóteses, tá? A gente não sabe se no caminho para Macedônia Paulo parou lá em Éfeso e conversou com Timóteo, se essa conversa se deu num outro momento, num outro local. A sensação que dá é de que eles conversaram pessoalmente, e muito provavelmente Paulo foi a Éfeso, conversou com Timóteo e depois partiu para Macedônia. Mas, assim, a gente não tem condições de afirmar isso. Mas também é um detalhe só para a nossa curiosidade. Gente, aí vem o objetivo, o propósito,
aquela partícula ali que toda vez que aparece eu mostro para você, que revela qual que é a meta de Paulo em relação a determinadas instruções. Então, ó, ele está indo para Macedônia, ele roga a Timóteo que permaneça em Éfeso. Aí você faz a pergunta. Converse com Paulo. Finja que você é Timóteo. Timóteo, eu quero que você fique em Éfeso. Qual a pergunta que você vai fazer para Paulo? Por que você quer que eu fique em Éfeso? Ou melhor, para que você quer que eu fique em Éfeso? Paulo responde. Conversa, gente, dá para fazer isso nos evangelhos. A gente está vendo Mateus 12 de manhã. Mas nas epístolas é mais fácil ainda de você fazer isso, porque ela tem a estrutura de carta. Ela já é uma estrutura meio que de conversa, né? Ele responde, ó, olha o objetivo é esse aqui, ó, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas. Gente, certas pessoas. A gente tem algumas pistas, né? Logo no primeiro capítulo, sobre essas certas pessoas. Então eu separei para você, versículo 6, versículo 19 e 20, do primeiro capítulo ainda. Olha como o primeiro capítulo ele já revela muita coisa a respeito do que está acontecendo lá em Éfeso. Paulo ele diz no versículo 6, ó, alguns se desviaram dessas coisas, se referindo aí ao versículo 5, coisa que a gente vai já ver. Voltamos para discussões inúteis. Olha o versículo 19 como ele fala. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. E aí, dentre esses alguns aqui, ele vai citar o nome de dois. Entre eles estão Himeneu e Alexandre. Tem algum Alexandre aqui? Não, né? Himeneu eu sei que não tem. Eu nunca conheci nenhum Himeneu. Alexandre eu já conheci alguns. Era a dupla sertaneja lá de Éfeso, né? Causando barulho e atrapalhando lá o andamento da igreja. Gente, a gente sabe que o grupo ele não era um grupo tão grande, que estava causando essa baderna dentro da igreja. Por quê? Por causa das expressões que Paulo escolhe aqui, né? Certas pessoas, alguns, e entre esses alguns, Himeneu e Alexandre, talvez os dois mais tranqueiras, né? Os dois irmãos mais tranqueiras lá, que estavam atrapalhando o andamento da igreja. Tudo bem? Então você já sabe que Paulo ele pede para Timóteo ficar lá em Éfeso, com o objetivo de ordenar a certas pessoas que não ensinem mais doutrinas falsas. Vamos ver essa parte das doutrinas falsas. Gente, isso aqui é legal, porque assim, aí onde você está vendo sublinhado aí, ó, há certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas. Ela pode também ser traduzida como outras doutrinas, né? Doutrinas outras. Se você tiver uma revista atualizada aí, ou uma revista corrigida, você vai ver que na revista atualizada, na revista corrigida, está escrito outras doutrinas. Gente, isso tem muita lógica. Eu vou logo explicar para você. Eu já falei isso daqui. Eu vou citar o texto de Gálatas. Quando eu preguei em Gálatas aqui já, eu falei sobre isso. Quando eu trabalhava no banco, a gente fica expert em nota falsa. É um negócio incrível, gente. É um negócio sinistro mesmo. Quando você passa muito tempo trabalhando no caixa, não precisa ser muito tempo, não. Você passa algum tempo trabalhando no caixa de um banco, é sem brincadeira, gente. Às vezes você não está nem olhando para a nota. Você está contando aqui, né? Você reconhece a diferença só pelo tato. De tão acostumado que você fica a mexer com dinheiro, né? Infelizmente, dinheiro dos outros. Mas pelo menos, né, eu tive o privilégio de pegar em muito dinheiro. Não era meu, está tudo por aí agora. Eu estou aqui sem dinheiro. Mas, pelo menos eu peguei. Tem gente que está sem dinheiro e nunca pegou em dinheiro nenhum, né? Então eu peguei muito dinheiro. Por que a gente conhece nota falsa quando a gente trabalha num ambiente como esse? Porque nós estamos muito acostumados com a nota verdadeira. Gente, a gente não estuda nota falsa. Quando você está num banco, você não estuda nota falsa. Não tem curso de nota falsa. Tem curso de nota verdadeira. Você aprende tudo sobre as notas. Aquele negócio que brilha lá, você põe na luz e a impressão atrás bate com a impressão da frente. Tem um negócio 3D nas notas, você não sabe disso talvez. Quando você vira a nota meio assim,
né, quase num ponto zero, assim, que não dá para ver, você vê o BC de Banco Central impresso. Um negócio sinistro, que a nota falsa não dá para fazer. Não tem como. Não dá. Então você fica craque. E a textura da nota é diferente. A textura da nota, você fica muito acostumado com a textura da nota verdadeira. Quando você pega uma nota falsa, mesmo que você não estiver olhando para ela, você, opa, tem uma coisa estranha aqui, você vai olhar. Não, essa nota aqui não é verdadeira. O Marcelo, que mexe muito com dinheiro, não é, Marcelo? A gente já está acostumado com isso, né? Está acostumado com esse processo. Gente, uma coisa, ela só tem condições de ser falsa se você já tem um parâmetro estabelecido como verdadeiro. Essa que é a grande ideia. Você já tem um evangelho estabelecido e alicerçado como evangelho verdadeiro. Então, qualquer coisa diferente desse evangelho é falso. Ora, se existe um outro evangelho que não se coaduna e não se harmoniza com o evangelho verdadeiro, então ele não é o evangelho verdadeiro. Ele pode ser outra coisa, né? Outras doutrinas, mas não a doutrina verdadeira. Isso é uma questão de lógica. Não é assim? Se você já tem estabelecido e alicerçado uma coisa como verdadeiro, então essa coisa que vai servir de parâmetro para dizer se as outras coisas são verdadeiras ou falsas. Então dizer que você pode ser salvo e você pode usufruir de uma vida eterna com Deus, sem ser por meio de uma entrega de vida a Cristo Jesus como seu Salvador, isso não bate com o evangelho verdadeiro. Precisa estudar doutrina falsa? O que precisa estudar? Você entende por que o seu pastor enfia a Bíblia na cabeça de vocês até... Eu quero que chegue o dia que você diga assim para mim, pastor, eu li tanto a Bíblia que eu vomitei. Digo, não tem problema não. Escova o dente, lava a boca e começa tudo de novo. É o tipo de coisa que não faz mal, só faz bem. Só faz bem. Então eu vou continuar insistindo com você. Venha na quarta-feira aprender salmos, venha na EBD aprender um pouquinho de teologia, venha no domingo à noite para você aprender sobre uma carta, um livro bíblico, né, que a gente faz essa pregação em série exatamente para você ter a oportunidade de você aprender o que é que o texto diz. Faça a sua meditação durante a semana, tenha o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, leia a Bíblia. Fique expert na doutrina verdadeira. Quando vier alguma coisa diferente, você já vai... Isso aí não pode. Porque eu conheço o verdadeiro. Isso daí, com certeza, não é. Olha lá, eu já falei desse texto para vocês. Gálatas. Paulo vai dizer assim, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. É a mesma ideia, só que lá ele chama de outras doutrinas. Mas a ideia é a mesma. Se não se harmoniza, se não se coaduna com o evangelho verdadeiro, só pode ser outra coisa, mas não o evangelho verdadeiro. Que na realidade não é um evangelho. Olha, ó, ele mesmo diz. Ora, se é outro, não pode ser o evangelho. O verdadeiro só é um. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, né? Esses perturbadores da paz aí, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gente, aí você lembra, né? Lembra que eu até encenei aqui, se um anjo, quando um anjo aparece, você já viu? Toda vez que um anjo aparece para falar com uma pessoa, via de regra ela fica com medo, não fica? Ela fica assustada. Você está lidando agora com um ser celestial. É um outro nível aí, é sobrenatural a coisa. Você já viu um anjo? Se você já viu, não levante o braço. Mas é muito provável que você não tenha visto. Não me confunda, tá, gente? Né? Por causa do cabelo, não é isso não que eu estou falando. Falando anjo mesmo. Eu estou falando desses, né? Que quando aparecem, parece a luz do sol entrando assim, você fica assustado. Lembra do Eloi, oi, 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 né?
aquele vozeirão que faz você tremer, meu irmão. O que que Paulo está dizendo, gente, em Gálatas? Você já sabe disso, porque eu ensinei isso aqui já. Nem as suas experiências, as experiências que você acha que você teve, que são sobrenaturais, nem essas experiências servem para você mudar o verdadeiro evangelho. Doutrina não é embasada, doutrina não é baseada em experiência. Não é. Doutrina é baseada na palavra de... Você pode ver o anjo, você pode ver 300 anjos, você pode ver o que você quiser. Se o anjo falou alguma coisa diferente disso daqui, o que é que tem que fazer com esse anjo? Que ele seja amaldiçoado. Ora, se o anjo tem que ser amaldiçoado, quanto mais nós, seres humanos. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gente, é o que está acontecendo lá em 1 Timóteo. É o que está acontecendo lá. Alguns que estão ensinando outras doutrinas. Ora, se nem anjo pode fazer isso, quanto mais esses. Quanto mais esses. Então não pode. Olha só o versículo 4 agora, o inicinho. Aí ele vai dizer assim, não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção. Gente, ele constrói o texto de um jeito que é assim, não mais ensinem, quer dizer que eles já era um problema, Você já ouviu aquela frase? Que é mais fácil prevenir do que? Paulo agora tinha que remediar. E coitado de Timóteo, sobrou para ele. Sobrou para o Timóteo. E que deixem de dar. Se tinha que deixar é porque já estavam fazendo, já estavam dando atenção. Atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias. Gente, isso daqui é legal, porque Paulo ele dá outras pistas para a gente nas epístolas pastorais a respeito desse assunto. Eu separei só 2 versículos para não ficar muito extenso, mas está aí, mitos. Pode ser traduzido também por fábulas, lendas, ele vai falar aqui em 1 Timóteo 4,7, e Paulo pega pesado aqui. Gente, Paulo, Paulo pega pesado. Paulo é dos meus, ele joga no meu time, isso daí não tem refresco não. Olha só o que ele diz aqui, Eu tenho até vergonha de ler isso daí, mas ele diz isso, lá está escrito. Gente, eu estou só lendo o texto, tá bom? Eu vou ler aqui. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, meu irmão. Aí chutou o pau da barraca. Pegou pesado. Aí, com muito respeito, Paulo não está chamando as senhoras de velhas caducas. O que ele está dizendo? Que existem algumas senhoras no meio da igreja que têm se dobrado a essas fábulas profanas, se comportando como se fossem... Tá bom? Paulo não faltou com respeito, tá? Mas tinha algumas mulheres lá que estavam merecendo ouvir esse negócio aí. Algumas senhoras. Olha como é importante a postura das senhoras. Olha como é importante a gente ter um conhecimento adequado sobre a palavra de Deus. Para que a gente não seja levado por esses tipos de mitos, lendas e fábulas profanas. Para depois não estar levando, olha, uma chamada de Paulo. Olha como ele fala aqui em Tito 1,14. Não se ocupem com fábulas judaicas. Gente, isso daqui também é outra pista bem legal. Porque ele associa essas fábulas e esses mitos ao judaísmo. Então a gente já sabe que é alguma coisa que tem a ver com o desenvolvimento do judaísmo ao longo aí desse período, tanto de Antigo Testamento, mas principalmente o período intertestamentário. Gente, aí eu também não vou gastar tempo nisso daqui. Você tem uma série de literatura que foram escritas no período intertestamentário. Como é que fala aqui em São Paulo? Intertestamentário, intertestamentário. Muito provavelmente um texto que pode ter a ver com isso daqui, depois você pesquisa lá, é o livro dos Jubileus,
que conta uma história bem elaborada, bem, né, envolvente assim, sobre Gênesis e as genealogias. Então, é uma literatura extra bíblica. Então não vou gastar muito tempo com isso daqui não. Pode ser que essa literatura tenha a ver com o que Paulo está falando aqui, porque ele fala exatamente dessas lendas, dessas histórias, dessas fábulas, desses mitos, e ele associa esses mitos às genealogias intermináveis. Eu só conheço uma genealogia interminável na Bíblia, que é a de 1 Crônicas, né? Você lê o primeiro capítulo, você já está cansado, aí você acha que vai terminar no segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, e o seu projeto de ler a Bíblia num ano para aí. Quando você chega em 1 Crônicas, o seu projeto de ler a Bíblia em um ano para lá. Porque é uma genealogia que não acaba nunca. Então, Paulo não está se referindo provavelmente a essa genealogia, não. Ele está falando de outras literaturas aí que podem ter a ver com essa questão, que tem suscitado, né, as discussões. Gente, aí o que é interessante aqui, ó, porque você tem mitos e genealogias como a causa, né? Tanto que está ali o verbo, né, que causam. Mas olha só, o resultado é que me preocupa, porque diz assim, né? Essas coisas aqui causam, né? Eles causam, elas causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então, qual que é o perigo disso? Primeiro, né? E aí, olha como existe um processo muito lógico na cabeça de Paulo para resolver essas questões. A igreja está passando por uma dificuldade, e certamente agora essa dificuldade tem a ver com controvérsias, com desunião, porque controvérsias, discussões inúteis, né? Às vezes ele usa essa expressão, discussões inúteis, fomentam, na verdade, o atrito, não é isso? Não é assim que funciona? Na cabeça de Paulo, então, como é que a gente realinha isso? Isso é fruto de mitos e genealogias intermináveis. É fruto de doutrinas falsas, de outras doutrinas. Como é que a gente corrige, então, o problema? Corrigindo a causa do... Você vê como Paulo é muito lógico? Olha aí, irmão Paulo. Só tem um bom nome, olha, ó. Senão... E, gente, por que a gente tem que ensinar a Bíblia na igreja? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. E aqui eu estou tentando prevenir, porque prevenir é melhor do que remediar. Se você aprender bem a Bíblia, se você ler, se você vier para EBD, se você vier para o culto de oração, se você vier para o culto da noite aqui, aprender sobre 1 Timóteo agora, se você fizer o seu tempo com Deus na sua casa, fazendo a sua meditação, lendo o texto, orando, provavelmente a gente vai ter pouco problema de controvérsia. E aí, consequentemente, nós não vamos ter discussões, nós não vamos ter atrito, nós não vamos ter desentendimentos. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 1, acho que versículo 11 ou 12 falava isso, né? Unidade de pensamento, que é a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 12. Trocando o padrão antigo, transformando a sua mente, sendo transformado pela renovação da... Quem renova a sua mente? A palavra de... Gente, você tem que entender esse processo. Sua mente não vai renovar se a Bíblia ficar fechada a semana inteira na sua casa, não vai ter renovo. Não existe isso. Sua cabeça não tem uma entrada USB para a gente plugar um pendrive lá e colocar o conteúdo lá dentro. Não tem. Eu já falei isso e eu falo com toda a sinceridade do coração. Se tivesse um sinal Wi-Fi entre as nossas mentes, eu passava tudo que está aqui dentro para você, de graça. De graça. Eu ia para casa estudar a semana inteira, para no final de semana, conecta aí, pega a senha aí do meu Wi-Fi mental e pode fazer o download para você. Gente, eu fazia, de verdade, eu fazia. Mas o máximo que eu consigo fazer, o máximo, é me esmerar
para ensinar bem a palavra de Deus para você. Não tem Wi-Fi, mas tem eu falando aqui, você ouvindo. Pelo amor de Deus. Dá para melhorar isso, pastor? Dá. Quando você chegar na sua casa, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque eu não quero esse tipo de problema aqui não, ó. Eu quero isso aqui, ó. Promoção da obra de Deus, que é pela fé. E aí parece que Paulo está pensando em obra de Deus como evangelho, né? A promoção do evangelho de Cristo, a promoção do evangelho que salva, a promoção da obra de Jesus Cristo como aquele que é capaz de nos resgatar. E essa obra ela acontece por meio da fé. Porque como é que funciona? Uma vez que você ouve o evangelho, você precisa depositar a sua fé em Jesus Cristo. É assim que funciona. Então, o que a gente tem que fazer? Em vez de... Gente, isso daqui é muito, muito interessante você entender. Paulo está dizendo assim, igreja, você tem uma missão. Qual é a missão? Promover o evangelho de Cristo para que pessoas, pela fé, se rendam a Jesus. E quando você fica perdendo tempo com essas controvérsias, que são frutos de mitos e genealogias intermináveis, esse negócio aqui atrapalha a realização da sua missão. Você não está percebendo? Você está gastando tempo com coisas inúteis, frívolas, não são essas as palavras que ele usa? Tem uma coisa que é útil e que é importante, é promover a obra de Deus, que é pela fé. Gente, eu tenho que fazer as perguntinhas. Essas são as piores, né? O momento das perguntinhas são as piores. Você tem usado a sua vida para promover a obra de Deus? Você tem usado a sua vida para falar do Evangelho para as pessoas à sua volta? Sua família? Seus colegas de trabalho? Seus colegas de aula? Você tem usado a sua vida para realizar a missão que Deus colocou na nossa mão como igreja? De promulgar o Evangelho da salvação? Eu já falei isso. Você não vai levar seu carro para o céu. Você não vai levar sua casa. Seu dinheiro vai ficar aí. A menos que você consiga gastar tudo antes, né? Mas quanta satisfação você talvez terá de saber que tem alguém lá no céu usufruindo da eternidade com Deus, porque você foi um promotor da obra de Deus. Deus colocou nas nossas mãos aquilo que existe de mais especial para se fazer. E Ele não precisa de nós. A Bíblia diz que se a gente não falar, as pedras clamarão no nosso lugar. Deus não precisa de você. Não você não pode confundir as coisas. Pregar o Evangelho é um privilégio. Você está exercitando esse privilégio? O objetivo dessa instrução, olha o versículo 5. Qual a instrução, né? Aquilo que ele falou no versículo anterior. O objetivo dessa instrução, qual a instrução? De você confrontar esses falsos mestres, de você determinar que eles não mais ensinem, não mais deem atenção a esses mitos e genealogias, para que a igreja ela promova aquilo que tem que ser promovido, que é a obra de Deus. Então, o objetivo dessa instrução é o amor. Isso é muito legal. Porque Paulo ele vai falar para nós a procedência do amor. Gente, Paulo, sem brincadeira, Paulo era o cara. Porque como é que você sabe que aquilo que alguém diz que é amor, realmente é amor?
Muito bacana a cabeça desse cara. Ele podia ter dito só isso, né? O objetivo dessa instrução é um amor. Paulo, eu entendi. Mas aí o irmão Dário pensa amor de um jeito, o irmão Silvio pensa amor de um outro jeito, e agora? Gente, Paulo já sabia. Sem brincadeira, ó, se não for, não dá pra gente pecar no céu, né? Mas se não for pedir muito não, quando eu chegar no céu eu vou pedir um autógrafo de Paulo. E se tiver celular eu vou tirar uma selfie com ele. E se tiver Facebook celestial lá, não sei como é que é. O Gospel Book, não sei. Eu vou postar na minha timeline. E vocês têm que curtir, tá bom? Curtam lá. Ele fala da procedência do amor. O objetivo dessa instrução é um amor. Mas de onde procede esse amor? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esse é o amor que você tem que levar em consideração. Gente, isso daqui é muito bacana, porque assim, é difícil nessas horas a gente falar que Paulo realmente quis dizer isso. Mas o que dá um pouco de segurança para a gente é o conteúdo bíblico de modo geral, né? Quando o Espírito Santo ele realiza a obra regeneradora na sua vida, onde é que acontece isso? O que é que o Espírito Santo regenera? O seu, né? Estão comigo aí? Vocês moram no meu coração. Deus, o Espírito Santo de Deus regenera o coração. Gente, todo mundo tem consciência, tudo bem? Dependente de ser cristão ou não. Mas o cristão, ele tem uma coisa que orienta a sua consciência. Quem que é? Não é uma coisa, não é uma pessoa. O cristão, ele tem uma pessoa que contribui, que ajuda, que auxilia a sua consciência. Que pessoa que é essa? Espírito Santo. Então, Deus, ele regenera o meu coração. Isso é um carapanã. Deus, ele regenera o meu coração. E a partir desse momento, eu tenho uma boa consciência. Todo mundo tem consciência, mas a nossa consciência, ela tem uma vantagem. Ela tem o auxílio do Espírito Santo. Gente, na medida que eu agora sou instruído pelo Espírito Santo, o que acontece no meu coração? Gente, você sabe disso, você sabe todas essas coisas. Porque você não é diferente de mim. Você sabe por que eu sou pastor? Porque eu tenho um desejo ardente no meu coração de fazer a vontade de Deus. É só por isso. Vocês acharam que era só porque eu achava todos vocês muito bonitos e gosto muito de vocês, né? Isso me ajuda muito. Gente, ser pastor de vocês é a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu nos últimos anos. Mas não é só isso. Embora vocês morem no meu coração, eu sou pastor porque eu tenho um desejo que arde no meu coração. Eu coloco a minha confiança em Deus e na sua palavra. Então, o objetivo da instrução é um amor que procede de um coração regenerado, de uma consciência guiada pelo Espírito e de alguém que tem um desejo ardente de colocar a sua confiança na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Confiança essa, gente, que já é oriunda da decisão que você tomou, que é pautada na confiança que você depositou em Cristo Jesus como Salvador. E aí, quando você inicia a sua vida cristã, esse processo ele continua. De você entender que a Bíblia ela vai exigir coisas de você e que você vai fazer porque você confia em Deus e você quer fazer a vontade dele acima de qualquer coisa. Gente, eu não quero menos do que isso para vocês. Que vocês sejam apaixonados por esse Deus, pela palavra dele. E que vocês não hesitem, no momento que vocês tiverem uma situação na vida de vocês em que ela se oponha à instrução bíblica, que não haja hesitação
em vocês que haja um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Mesmo que você tenha que pagar um alto preço. O prêmio lá é muito maior do que qualquer preço que você pague aqui. Demais. Deu para entender até aí? Então, o objetivo dessa instrução é o amor. Qual o amor, Paulo? Espera aí que eu vou falar da procedência desse amor. O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Aí ele vai falar um negócio interessante aqui. Mas antes eu quero mostrar uns textos para você, que fala aí desse amor. Gente, eu separei aqui uma citação do William Hendrickson. Ele diz assim, ó: o amor é o cumprimento da lei. Olha que legal como ele conseguiu perceber isso. Gente, às vezes é difícil de você ter esse tipo de percepção. O amor é o cumprimento da lei. Olha o que ele vai dizer: de ambas as tábuas. Aí ele coloca aqui, ó, Marcos 12, 30 e 31. E é a essência do Evangelho. O amor é a essência do Evangelho e é o cumprimento da lei. Gente, o que diz lá em Marcos 12, 31? 12, 30 e 31. Olha que legal. Você já tinha prestado atenção nisso? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O que Jesus está dizendo? Você já viu o Decálogo? Os 10 mandamentos? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia do Senhor. Os primeiros 4 mandamentos, eles se referem a Deus. Por isso ele diz ali em cima, ó, o amor é o cumprimento da lei, de ambas as tábuas. Na cabeça dele, a primeira tábua está falando do seu relacionamento com... E quem diz isso? Jesus. Só que ele usa a palavra, o verbo, amor. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Ame o Senhor seu Deus com tudo que você é. É isso que ele está dizendo. Qual é o segundo? Ame o seu próximo. Você já viu a segunda metade? A segunda tábua da lei, do Decálogo? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. 6 mandamentos que se referem ao seu relacionamento com o próximo. Mas na cabeça de Jesus, obedecer a lei é amar. Está lá, ó. Ame. Ame. Gente, isso daqui é muito... Quando eu vi esse cara escrevendo esse negócio aí, eu digo, não, eu tenho que colocar esse negócio lá. Porque ele enxergou longe, ele enxergou muito longe. E eu quero que você enxergue esse negócio aí também. Deu para entender? E Paulo escreve, né, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. O que tem efeito, Paulo, então? A fé que atua pelo amor. Gente, já dá para ter uma ideia do que Paulo está antecipando aí. Existe um tipo de postura que é oriunda de uma doutrina falsa ou de uma outra doutrina, e essa doutrina, ela está promovendo não a unidade da igreja, mas controvérsias na igreja. Ela está promovendo a desunião dentro da igreja. Gente, você já está careca de saber disso, porque a gente falou no retiro lá sobre João 4. Amar uns aos outros. Ora, uma conduta que emana do amor verdadeiro, ela promove a não a desunião. Uma conduta que emana do amor verdadeiro, o amor procedente da fé, é uma conduta que promove a unidade, para usar uma outra palavra, né? União, unidade. Em contraste com uma conduta que é consequência de falsas doutrinas que promovem a desunião, controvérsias
discussões. Gente, muito bacana. Mas você está entendendo? Paulo está dizendo de novo aquilo que você já ouviu João dizer. Lembra que João falou com a gente lá no retiro? Ele conversou com a gente lá no retiro. Paulo está falando de novo, a mesma coisa. Difícil de perceber. Aqui está muito mais... Precisa, né, um pouco mais de percepção. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E ele está antecipando esse tema, porque ele vai desenvolver esse tema nos próximos versículos. Vamos ver aqui se a gente consegue avançar um pouquinho. Eu tenho 4 minutos. Eu separei um versículo só antes de dar andamento, sobre a consciência. Coloquei lá, Romanos 2, 14 e 15. Não é 214 não, tá? Faltou um pontinho ali. Vai dizer assim, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Ele está falando dos gentios, gente. Paulo aos Romanos, tá? Por que ele diz isso? Porque quem tem a lei são os judeus. Tudo bem? Os judeus é que têm a lei. Os gentios não têm a lei. Mas na medida que eles praticam naturalmente o que a lei pede, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. Então isso aqui só para dizer que todo mundo tem consciência, independente de ser cristão ou não. Só que o cristão tem uma vantagem muito grande. Ele tem o Espírito Santo auxiliando você. Gente, isso aqui é importante porque assim, ninguém tem desculpa com base nesse versículo, né? Se você pegar Romanos 1, ele vai falar das coisas criadas, de como você pode perceber a existência de Deus por meio das coisas criadas. Então, essas pessoas elas já são indesculpáveis. E aí Paulo ele continua no capítulo 2 falando isso daqui. Além das coisas criadas, essas exigências da lei foram gravadas nos seus corações. Gente, eu já dei essa aula, tá? Lembra lá de teologia própria? Eu usei até a ilustração de tribos indígenas que ficam nos lugares mais remotos, né? Completamente sem contato nenhum, contato zero com pessoas de fora. E você vai ver que os valores são muito semelhantes. Você pode pegar uma tribo no meio da selva amazônica lá e pegar uma tribo lá na Austrália, lá... Você vai ver que os valores são semelhantes. Por que são semelhantes? Os caras estão praticamente em lados opostos do mundo. Porque está gravado no... Isso quer dizer que ninguém tem desculpa diante de Deus. Isso é uma prova da existência de Deus. Gente, eu vou só avançar nos versículos aqui, mas não dá mais tempo de a gente trabalhar eles. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas. Que coisas, Paulo? O coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, de onde emana o verdadeiro amor. Voltando-se para discussões inúteis. Olha como ele está falando de novo das controvérsias. Querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Mas aí, sobre os versículos 6 e 7, a gente estuda na semana que vem. Tá bom? Até o versículo 11. O que a gente tem que ir hoje para casa e refletir no nosso coração é o quanto nós estamos sendo efetivos na promoção da obra de Deus. O quanto nós estamos sendo efetivos na pregação do Evangelho. O quanto a nossa conduta ela promove a unidade da igreja ou o quanto ela promove a desunião, as controvérsias, as discussões. Lembra de João? Isso é termômetro para você saber se você está realmente no caminho certo. As suas ações, elas revelam o seu coração. Tudo bem? Se você tiver uma oportunidade de compartilhar o Evangelho essa semana com alguém, não desperdice essa oportunidade.
Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Pela riqueza da Tua palavra, Pai, como é impressionante, assim. O quanto a gente pode aprender, o quanto a gente pode aprofundar em coisas assim riquíssimas que o Senhor registrou, revelou para nós, Pai. E que a nossa igreja continue comprometida, Deus, que a nossa igreja continue firme e forte, Pai, nesse sentido, Senhor. Que a gente continue estudando a Tua palavra e que a gente faça desse estilo de vida uma prioridade para nós, Pai. Que realmente seja, como eu acabei de falar, um estilo de vida, Senhor. Que acima de qualquer coisa, o nosso tempo contigo seja inegociável, Pai. Porque não existe nada mais importante no nosso dia do que a gente se relacionar com o Deus Criador, Pai. Que essa igreja permaneça firme, que essa igreja permaneça, Deus, que essa igreja permaneça, Pai, comprometida, Deus, com a Tua palavra e com o Teu Evangelho, Senhor. Fortalece a cada um de nós. A gente sabe que a luta é árdua, não é fácil, mas maior é aquele que está conosco. Faz a Tua vontade, Senhor. Abençoa essa igreja em nome de